Muito bem. Astúcia e criatividade. Outro item. O instinto, por não possuir a faculdade de pensar, adquire e exterioriza a astúcia, que é um mecanismo através do qual consegue o que persegue. Astúcia é um mecanismo que o instinto desenvolve para conquistar tudo aquilo que ele almeja. Tudo aquilo que ele almeja. Habilidade, perseverança, artimanhas fazem parte dessa manifestação que tipifica diversos animais, entre os quais alguns seres humanos. Essa é verdade. A criatividade se deriva da faculdade de pensar, que se renova sem cessar. Considerava Paul Sartre que o homem se reinventa, que está sempre engendrando ideias, meios e formas para ser novo, para estar novo. Naturalmente, o homem criativo é capaz de reinventar-se, de sair da rotina, de buscar novos desafios e entregar-se a contínuos anelos de evolução. As artimanhas do instinto preservam a vida do animal. Quando se mimetiza a fim de livrar-se dos predadores, seus inimigos naturais, que não fosse esse valioso recurso da natureza, exterminariam as espécies de que se nutre e graças às quais sobrevive. Quando esse instinto não se encontra iluminado pela consciência desperta, lúcida e direciona o ser, surge-lhe astúcia em detrimento da inteligência, tornando-o adaptável em qualquer situação, pusilânime, aderindo e vinculando-se a pessoas e circunstâncias sem a sua identidade pessoal, nem as específicas características psicológicas. Mente, engana, trai, considerando-se inteligente e subestimando a inteligência dos demais. Isso são artimanhas da criatura. Porque age direcionado pelos instintos, inventa, sem criatividade, escusas, esclarecimentos, projetando sempre a sombra, até ser desmascarado ou relegado a plano secundário, considerado pernicioso ao meio social. A criatividade inspira a busca do real, embora no campo imaginário, conduzindo o ser psicológico à aquisição de recursos que o emulam ao desenvolvimento das potencialidades nele jacentes. Quando bem direcionada, essa criatividade supera a fantasia que se lhe pode antecipar, penetrando no âmago das coisas e ocorrências com que compõe novos cenários e estabelece produtivos objetivos. O ser criativo sai das situações menos felizes, sem amarguras ou sequelas dos insucessos e desgostos experimentados, convertendo-os em lições de vida mediante as quais progride em tranquilidade. Somente a criatividade pode manter as pessoas que experimentam superlativas dores e excruciantes abandonos, perseguições e impiedades,
Somente a criatividade vai favorecer para que essas pessoas superem esses estados de sofrimento. Quando despidas de tudo, haveres, famílias, amigos, títulos, não são despojadas de si mesmas, com as quais contam, reconstruindo a autoconfiança e projetando-se no futuro. O astuto busca enganar, enganando-se. O astuto busca enganar, enganando-se. Inseguro tenta lisonja o enredo falso e se amaranha na tecedura da rede das ilusões. O criativo, quando sofre o presente, recupera mentalmente o passado, revivendo-o, recompondo as cenas e programando o futuro. Se por acaso o seu foi um passado menos feliz, repara-o, reexamina-o e tenta descobrir-lhe os pontos vulneráveis do comportamento que lhe brindou as consequências perturbadoras. Ao delinear o futuro, reforça a coragem e a vigilância, trabalhando-se para os enfrentamentos sempre de maneira nobre, a fim de não perder o respeito nem a dignidade para consigo mesmo. Isso é importante. Porque há muitos casos que a pessoa perde a dignidade e o respeito de si próprio. A astúcia não resiste à análise inteligente por falta de suporte real, basilar para suas propostas. Quem o cultiva permanece infantil, mente à mãe castradora ou superprotetora, ao pai dominador ou negligente. Isso é uma criança, um filho que não amadureceu, né? A astúcia não resiste à análise inteligente por falta de suporte real. Quem cultiva permanece infantil, mente à mãe castradora ou superprotetora e ao pai dominador ou negligente, escondendo agora a realidade como fazia na infância, por medo ou para estar nas graças, porém em permanente conflito que muda apenas de representação. Ele simplesmente vai levar da infância a sua má conduta, má formação, né? E essa couraça do medo que comprime e libera os mecanismos de fuga da realidade e do dever deve ser removida pela energia da razão em exame cuidadoso quanto aos resultados da conduta, elegendo aquela que não produza danos mais tarde, apesar dos riscos e desagrados do momento. A criatividade dá sentido à existência que não estaciona ante o já conseguido, demonstrando a excelência de tudo quanto falta a ser alcançado. Liberta do encarceramento elaborado pelo ego, rompendo o círculo da comodidade e impulsionando a novas experiências. O ego cria para a pessoa um estado, que eu diria, um estado ilusório. E, infelizmente, a pessoa vive nesse estado, né? A mente criativa é atuante e renovadora, propiciando beleza ao ser que se faz solidário no grupo social, participante dos interesses gerais, aos quais se afeiçoa, enquanto vive as próprias expectativas elaboradas pelo pensamento idealista. A mente astuta, anestesiada pela ilusão, nega-se à aceitação da realidade por temor de ver
desmoronar o seu castelo de sonhos e ter que se enfrentar, despida das mentiras e quejandos. Momento, porém, chega no qual se rompe essa couraça constritora, o sofrimento, o amor, o conhecimento, a alegria legítima afloram e surge num parto feliz a criatividade enriquecedora, equilibrada e tranquila, proporcionando saúde psicológica. Isso que é interessante a gente analisar. A pessoa, por sua vez, ela vai ter a sua oportunidade de reencontro consigo própria. Mas a pessoa está tão desajustada a esse ponto? Está, porque é ilusão. O ego é um fomentador da ilusão. Apesar de ser uma força propulsora para o bem, quando ele é submisso ao self. Sempre eu vou colocar essa afirmativa para vocês. O ego é um propulsor efetivo para o bem, quando ele está sob a regência do self, quando ele está sendo dirigido pelo self, porque o self é o elemento espiritual que tem que gerir a nossa própria personalidade, nosso próprio ser. Voltaremos.